Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Master. Para quem não conhece, eu sou o Jonathan. Vamos dar início a mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. Ainda dando continuidade ao projeto Despesas, hoje a gente vai dar andamento para a questão de fazer login no sistema, certo? Na videoaula anterior, a gente fez a criação da tela de login. Aí ficamos na situação. Caso o login for correto, a gente tem que estar redirecionando o usuário para a tela inicial do sistema, que nesses casos seria a tela que já vai listar para ele as despesas. Caso o usuário e senha sejam corretos, né, não foram encontrados, o usuário deve ser redirecionado novamente para a tela de login, informando que aquele usuário e senha não foi encontrado. A partir daí, então, a gente tem que estar habilitando o sistema para permitir que o usuário consiga criar um novo usuário dentro do sistema. Então, a gente vai estar fazendo esses passos. Já estou aqui, então, aberto o navegador, onde a gente tem a tela de login que foi feita na videoaula anterior, e também aqui no nosso VS Code, a nossa tela de login. Só relembrando um pouco, né, do que foi feito na videoaula anterior. Ao tentar fazer login e encontrar aqui um usuário e senha que não existe, por exemplo, o sistema ele vai retornar: este usuário não está cadastrado. Foi somente uma mensagem que foi adicionada no momento de tentar fazer o login, tá bom? Porém, a nossa tela de validação do login, ela tem que conseguir fazer os tratamentos para estar redirecionando o usuário para a tela próxima correta, tá bom? Nesse caso aqui, de esse usuário e senha não está cadastrado, o que a gente vai fazer? A gente vai estar redirecionando ele novamente lá para a tela de login do sistema, porém gerando para ele a informação falando que usuário e senha não foram encontrados. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estar fazendo isso. Aqui na tela de validação de login, temos aqui a verificação. Caso o pecado usuário retornado pela procedure SP fazer login for igual a zero, indica que o usuário não está cadastrado. E no momento de fazer esse redirecionamento, como que funciona? Aqui no PHP, a gente tem uma função dele chamada header, onde a gente vai passar para que tela que a gente quer estar fazendo o redirecionamento do usuário. E de parâmetro dessa função, eu vou estar informando qual que seria o arquivo que eu vou estar fazendo o redirecionamento do usuário. Então, eu vou colocar location, dois pontos, e aqui eu vou passar o arquivo PHP, no caso, que eu quero fazer o redirecionamento. Para a gente entender melhor aqui a hierarquia desses arquivos que a gente está manipulando, o arquivo valida login, ele se encontra dentro da pasta de login, valida login. Okay? A tela que o usuário tentou fazer o acesso, ela está uma pasta antes deste arquivo valida login. Okay? Logo, está dentro da própria pasta de despesas. Então, eu vou ter que voltar um diretório atrás até chegar no arquivo index.php. E como que eu faço isso? Aqui, eu vou colocar ponto e ponto, barra, e o arquivo que eu quero estar acessando, index.php. Então, no momento que, se o pecado do usuário for igual a zero, eu vou mover o usuário, vou redirecionar ele para o index.php, tá bom? Aí ele vai ser retornado para a tela inicial do sistema. Vamos testar se isso vai acontecer? Vou voltar aqui na tela inicial. Já estou aqui com o meu e-mail preenchido. Eu vou colocar uma senha, claro que não existe. Vamos testar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Fazer login. Opa! Ao clicar fazer login, vocês notaram agora que não gerou mais aquela tela em branco com a mensagem, né, que o usuário e senha não foi encontrado. Nesse caso aqui, ele foi redirecionado novamente para a tela de login. Só que eu tenho que passar uma informação para o usuário, senão ele vai ficar perdido, entendendo o que aconteceu? Por que ao tentar fazer login, eu retornei para a tela de login novamente. Aqui eu vou estar mostrando uma informação para o usuário. E como que a gente vai criar essa informação que vai ser exibida? A gente vai utilizar o Bootstrap como base para também pegar um elemento já totalmente formatado para essa situação que a gente quer. Eu vou abrir aqui o Google e vou pesquisar. Deixa eu abrir aqui mais. Vou colocar aqui Bootstrap Alert. Beleza. Aqui eu tenho alguns resultados do Bootstrap, ok? Como eu expliquei para vocês, o Bootstrap ele consegue fornecer para a gente diversos elementos já totalmente prontos, com o CSS também aplicado.
Dessa forma fica muito mais fácil da gente fazer a incorporação desses elementos dentro do nosso site, dentro do nosso sistema. Vou clicar aqui, Alerts. Ok. Aqui são exemplos de alerts que o Bootstrap tem. Tá vendo? Então eu tenho isso aqui, por exemplo, em azul, em cinza, em verde, em vermelho, em amarelo e assim por diante. A versão do Bootstrap que eu estou utilizando é a última versão. Aqui o exemplo deu na 4.0. Eu vou voltar aqui no Google para mim pegar aqui, ó, Alerts Bootstrap 5.3, que é a versão do Bootstrap que eu estou utilizando aqui, né? A outra funcionaria, porém poderia ter algum tipo de incompatibilidade. Então é interessante sempre usar a versão do Bootstrap que você está utilizando no seu projeto. Aqui então, a gente tem aqui as opções de alerts. Como vai ser uma mensagem de atenção, eu vou utilizar algo ali para chamar a atenção do usuário. Logo, eu vou utilizar o alert vermelho, que é esse daqui, ó. E como que a gente faz para pegar esse elemento aqui e incorporar no nosso site, na nossa página? É bem fácil. O Bootstrap ele já fornece aqui para a gente o HTML daquele elemento completamente pronto, tá bom? Com também as classes aplicadas. A única coisa que a gente vai precisar de trocar ali seria, por exemplo, esse texto aqui. Então, o Danger Alert ele vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Esse vermelho aqui. Então, aqui tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Somente essa tag aqui gera para a gente esse efeito. Vamos lá conferir se vai acontecer isso mesmo? Então, vamos lá no VS Code. No meu index.php, abaixo do botão de fazer login, eu vou colar esse elemento. Vamos ver o que vai acontecer. Colei aqui, eu vou formatar meu código. Ok, salvei e vou recarregar aqui minha tela. Olha aqui para vocês verem. Já gerou aqui embaixo do botão de fazer login aquele alert que a gente pegou lá do site de Bootstrap. Porém, aqui a gente agora tem que fazer uma formatação. Né? Uma formatação e também alterar esse texto. Eu vou colocar aqui usuário não encontrado. Beleza, salvei. Vou recarregar. Vamos ver como que vai ficar. Aqui, ó, ficou usuário não encontrado. Aí eu vou também fazer, aplicar algumas classes aqui do Bootstrap para gerar uma melhor formatação aqui para a gente nesse texto. Primeiramente, esse alert está muito junto do botão de login, tá bom? Eu vou aplicar uma classe aqui, mt3, que é o quê? Margem top. Ele vai pegar e gerar um espaçamento de cima para baixo no elemento de cima. Vamos ver aqui se vai ser aplicado com sucesso. F5, aqui vocês podem notar que agora ficou um pouco mais separado, correto? Vou fazer aqui o seguinte, eu vou centralizar esse texto aqui. Como que eu centralizo? Eu vou dar um text center. Ok, aqui já centralizou para a gente o texto, então ficou um visual aqui mais interessante, beleza? Como eu já trabalho com Bootstrap, então eu já sei de cabeça algumas classes que geram algumas formatações para mim. Isso aí acaba que vai ser durante o dia a dia de quem for trabalhar, por exemplo, com Bootstrap, para acabar memorizando o que cada classe faz. Ok, então aqui temos usuário não encontrado. Só que eu só posso mostrar essa informação para o usuário, de fato, quando o usuário e senha forem inválidos, certo? Como que a gente vai fazer isso agora? A gente vai utilizar um recurso do PHP que vai identificar quando o usuário e senha está incorreto. No caso, quando ocorrer o redirecionamento do usuário. Se eu acesso essa tela pela primeira vez, é a primeira vez que eu vou logar. Logo, eu não posso exibir essa mensagem para o usuário, não. Eu vou estar utilizando aqui uma função do PHP que ela chama iset. O que ela faz? Ela confere se uma determinada variável existe, né? Se tem um valor válido. Então, a partir disso, eu vou conseguir saber se a tela de login veio a partir do redirecionamento do usuário ou ele está entrando pela primeira vez na tela do sistema para fazer o login. Vou exemplificar para vocês aqui como que essa função vai funcionar. Eu vou declarar uma variável aqui, vou chamar ela de teste. Teste, eu vou só declarar ela, tá bom? E aqui embaixo eu vou colocar echo, né, para eu poder exibir na tela algo. Vou colocar iset, e dentro de iset eu vou passar como de parâmetro a minha variável. O iset, ele vai retornar a existência de valor dessa variável e ele vai
tornar um booleano para a gente. O que seria um booleano em linguagem de programação? True ou false, verdadeiro ou falso. Quando essa variável, então, tiver valor, vocês vão conseguir ver que vai ser exibido alguma coisa aqui na minha tela. Caso não tenha valor, não vai ser exibido nada. Vou salvar aqui e vou recarregar. Olha, não mudou praticamente nada aqui no meu layout. E se eu definir valor nessa variável? Recebe, eu vou colocar aqui John. Salvei, vou dar F5 aqui na nossa tela de login. Aqui para vocês verem, aqui já apareceu o número 1. Tá vendo? Ó? Então, o que acontece? Quando uma determinada variável tem valor, o set retorna aqui o número 1. Quer dizer que existe valor naquela variável. Quando a minha variável somente está inicializada, ela não tem valor. Logo, o conteúdo dela é nulo. Se eu recarregar, o set não mostrou para a gente mais nada. Então, vai ser a partir disso daqui que a gente vai conseguir definir se o usuário veio da tela de login. No caso, ele digitou login sem e-mail ou senha incorretos. Beleza. Aqui agora, na Valida Login, eu vou melhorar um pouco mais essa minha URL aqui de redirecionamento. O que a gente vai adicionar aqui? A gente vai estar adicionando parâmetros na nossa URL, chamados também de query string. Na videoaula anterior, eu informei para vocês que a gente tem dois métodos de estar passando os valores dos campos de texto para o nosso arquivo PHP, que vai validar o formulário. Tem o post que foi utilizado e também tem o get. O get, ele pega as informações e envia na URL, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui. A gente vai estar enviando uma informação a mais na URL para o usuário e a página ela vai identificar se aquele valor que foi passado na URL, se ele existe. Se ele existir, eu posso fazer tratamentos diferentes da forma que eu quero, que nesse caso vai ser o seguinte. Caso exista na URL que eu passar, vou colocar aqui usuário inválido. Caso exista usuário inválido na minha URL, eu vou apresentar para o usuário este alert aqui. Caso a minha URL não tenha a opção usuário inválido, eu não vou exibir nada para ele. Tá bom? E também no momento de fazer o redirecionamento, vocês vão notar a diferença da URL. O processo é bem rápido, parece que nem foi para uma página e voltou para outra, de tanto que o processo do PHP é rápido de fazer esse redirecionamento. Então, dá a impressão até que a gente está na mesma tela. Ok? Vamos lá. Então, aqui a gente tem a nossa URL comum. Projetos, despesas, index.php. Eu vou fazer o teste de tentar fazer login. Claro que esse login aqui ele é inválido. Então, o que vai acontecer? Vai ser chamada procedure. Vou pegar os resultados e armazenar nas minhas variáveis. Como aquele usuário e senha é inválido, o PK do usuário vai retornar 0. Retornando 0, eu vou estar redirecionando o usuário novamente para a tela de login. Porém, na URL, eu vou estar passando isso daqui, ó, usuário inválido. E depois eu vou fazer o PHP pegar essa informação. Então, se vier essa informação na URL, eu exibo o alert. Se não vier nada, eu não exibo ele. Bora lá testar. Vou fazer login. Olha para vocês verem o que aconteceu. Ele redirecionou novamente para o index.php, porém foi passado como query string, né, variáveis na URL, usuário inválido. Agora eu vou fazer o meu arquivo PHP aqui pegar essa informação. E o que eu vou usar de base novamente vai ser o iset. Echo iset. E como que eu pego essas informações da URL? Aqui na Valida Login, nós usamos o post para poder pegar as variáveis que foram enviadas no formulário através do método post. Para pegar via get, é a mesma ideia, porém eu vou usar get e aqui dentro a minha informação, que vai ser o quê? O usuário inválido. Então aqui eu defini que o meu iset vai verificar se a variável usuário inválido ele existe na nossa URL, pegando a informação através dessa variável aqui, ó, desse tipo de variável, get. Tá bom? Beleza, vamos testar então se vai funcionar corretamente. Eu vou recarregar aqui, ó, retornou 1.
Por que que retornou 1? Porque foi encontrado a variável usuário inválido na minha URL. E se eu trocar aqui para somente usuário inválido sem o traço? O que vai acontecer? Vou recarregar. Ele não mostrou nada aqui. Tá bom? Isso daí, então, por que ele não mostrou nada agora? Porque ele está tentando buscar usuário traço inválido. Porém, aqui em cima eu passei usuário inválido sem o traço. Se eu coloco o traço de novo e recarrego a tela, ele já encontrou aqui o 1. Aqui embaixo, onde a gente tem o nosso alert, eu só vou exibir ele, então, quando for encontrado o meu usuário inválido na URL. Beleza? Como aqui a gente já tem uma estrutura só de HTML, no PHP eu posso mesclar HTML com PHP. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui e já abrir a tag PHP e trabalhar com ela. Ok. Nessa parte aqui, então, tudo que eu adicionar de código é um código PHP, certo? Eu vou fazer se set get usuário traço inválido, abre e fecha chaves para aqui dentro eu fazer alguma coisa. Vamos fazer um teste aqui primeiramente. Vou colocar echo usuário inválido. Beleza. Fiz aqui e vou recarregar. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que aqui em cima ó, já estou passando o usuário inválido como parâmetro da minha URL. Recarreguei. Aqui, ó, ele já mostrou para a gente o usuário inválido. E se eu tirar aqui, o que vai acontecer? Não mostrou para a gente nada. Tá vendo? Logo aqui, a nossa verificação 2.7 funcionou perfeitamente. E como agora eu posso fazer para exibir o alert de maneira correta? É somente eu pegar esse HTML aqui e dar o eco nele como se fosse um texto. Vou só formatar aqui. Certo. Porém, aqui é o seguinte. No echo aqui, eu estou iniciando ele com aspas duplas e o meu atributo class da minha tag HTML também está usando aspas duplas. Eu posso fazer o seguinte, uma das duas opções deixar como aspas simples, que aí não vai gerar esse conflito aqui não. Então aqui eu vou deixar com aspas simples e aspas simples, tá bom? Aqui seria como se ele estivesse printando, exibindo na tela, um arquivo de texto. Só que, como se trata de uma estrutura HTML, o meu navegador vai conseguir entender que é um HTML e vai gerar a formatação das tags para a gente, beleza? Vamos testar então. Aqui em cima eu vou remover o que eu tinha colocado, o equal 7 somente para a gente testar. Vou salvar, vou recarregar. Mostrou para a gente usuário não encontrado perfeitamente. E se eu tirar essa opção aqui de cima, o que vai acontecer? Não mostrou para a gente o alerta, tá vendo? Então, dessa forma, já conseguimos melhorar a nossa tela de login, permitindo com que, caso eu insira usuário e senha inválidos, ele mostre para mim que aquele usuário ele não foi encontrado. Vamos testar na prática. Beleza? Recarreguei aqui. Não tem o alerta, certo? E-mail, vou selecionar e-mail e vou colocar uma senha qualquer aqui e tentar fazer login. Vamos ver o que vai acontecer. Recarreguei. Opa, usuário não encontrado. Funcionou perfeitamente. Agora, nós vamos fazer o tratamento, então, para quando o usuário ele for encontrado. Então, a gente vai estar redirecionando o usuário para uma determinada tela dentro do nosso sistema. Eu vou abrir aqui o Manager para a gente estar verificando qual usuário a gente tem aqui dentro já cadastrado. Beleza? Vou fazer uma nova consulta no banco de dados despesas. Select all from usuários. Beleza? jonathan@master.com, senha de 1 a 6. Vou colocar aqui e vou colocar a senha também. Vamos fazer login. Fiz login. Aqui, como o nosso retorno teve informação, logo passou aqui embaixo para a gente. Ó.
O PK do usuário é igual a zero? Não é igual a zero. Logo, passou aqui para a gente, exibido na tela, as informações que retornou da procedure. O PK do usuário e também o nome de usuário. Aqui quer dizer que o usuário está válido, logo eu posso deixar que o usuário acesse o sistema. O que eu vou fazer então? Eu vou redirecionar ele para uma outra tela. Essa outra tela vai ser a tela que já vai exibir diretamente as informações das despesas, tá bom? Mesma ideia aqui, eu vou usar o quê? O header, para mim poder estar redirecionando o usuário. E para qual hierarquia de pasta eu vou estar redirecionando ele? O meu arquivo valida login está dentro da login. Eu vou redirecionar ele para dentro da pasta de despesas, que nesse momento, por enquanto, está vazia. Só para não gerar erro no momento que eu fazer o redirecionamento, para o PHP não falar que o arquivo index não existe, eu vou estar criando aqui um arquivo, index.php. Dentro dele, eu vou só colocar aqui algo somente para a gente ver que o redirecionamento funcionou. Vou colocar aqui tela de despesas após o login. Só para conseguirmos ver que realmente o redirecionamento funcionou, tá bom? Aqui, então, na valia do login, vamos estar definindo a hierarquia de pastas que a gente vai estar acessando. Eu vou estar voltando uma pasta, depois eu vou estar entrando dentro da pasta de despesas, e depois dentro do index.php, tá ok? Aqui, então, no momento que a gente fazer a validação do usuário e senha com as informações corretas, vamos estar sendo redirecionado para essa tela index.php, que está dentro da pasta de despesas, que possui o texto, tela de despesas após o login. Vamos ver se vai funcionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazer login. Opa! Vamos olhar aqui como que ficou a nossa URL, projetos, despesas, pasta despesas, index.php. E olha o que foi exibido para a gente na tela, tela de despesas após o login, redirecionamento funcionou perfeitamente. Vamos então ainda melhorar mais um pouco a nossa tela de login. O que a gente precisa de fazer para ter um login e uma senha válida? A gente precisa fazer o cadastro, né? Eu vou mostrar para vocês então como que a gente vai estar fazendo isso. Eu vou estar criando aqui agora um outro botão embaixo de fazer login, que vai ser o criar uma nova conta. Vou pegar aqui então, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar esse botão de login, eu vou duplicar ele, copiar e colar. Vou colocar aqui, criar acesso. Beleza. Se eu recarregar aqui, olha, ficou para a gente dois botões, fazer login e criar acesso. Eu vou formatar ele um pouco para poder fazer uma diferenciação. Eu vou colocar aqui, em vez de esse btn primary, ele faz com que gere esse texto azul para a gente. Eu vou colocar aqui btn success, que vai ficar verde. E como que eu sei isso? Né? Porque eu já venho trabalhando com o Bootstrap há um bom tempo. Vou fazer aqui então a separação dos dois elementos para não ficar grudado, que fica, né? Não fica um visual bacana não. Vou colocar aqui mt2. Gerou para a gente uma separação, tá bom? Só que aqui eu preciso fazer o seguinte, preciso que redirecione o usuário ao clicar em criar acesso para a tela que ele vai criar o acesso dele. Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, o meu botão aqui, eu tenho que trocar esse type dele. Como eu expliquei para vocês na videoaula anterior, quando o type é submit, quer dizer o quê? Eu quero fazer a validação do meu formulário. Logo, seria a mesma coisa eu estar fazendo, clicando no botão de fazer login, certo? Eu vou trocar para button. Por quê? O estilo button vira um botão simples, onde esse botão eu posso estar acionando funções JavaScript, posso estar acionando redirecionamento para outras telas e assim por diante. Ele não vai ter o efeito de fazer a validação do meu formulário. Aqui eu preciso adicionar a URL que eu quero mover o usuário, que seria o arquivo que eu quero movê-lo. Eu não consigo fazer isso colocando diretamente um atributo na tag button. Eu vou ter que fazer isso com uma âncora, que no caso é a tag A. Eu vou demonstrar para vocês aqui, para quem não conhece, como que funciona. Dentro do button eu vou colocar A, aqui eu vou fechar ela, e o criar acesso vai ficar dentro desse A, dessa tag nossa de âncora.
Será que gerou algum efeito aqui de formatação? Não gerou, ele está visualmente igual. Aqui eu vou começar a colocar href. O que seria o href? Aqui eu vou estar passando qual que seria a URL que eu quero redirecionar o usuário ao clicar no link, beleza? E para onde que a gente vai estar redirecionando ele? Eu vou estar redirecionando para dentro de login e aqui dentro eu vou criar um novo arquivo que vai chamar cadastrar.php. Beleza, arquivo criado, ele ainda está vazio. Aqui no meu index, na minha tag A, eu vou colocar ponto barra login barra cadastrar.php. Ok. Vou recarregar minha tela. Vamos clicar em criar acesso. Vamos ver o que vai acontecer. Cliquei. Olha aqui, ó, apareceu uma tela em branco. O que essa tela em branco tem? Ela é o diretório que eu coloquei lá no meu link. Despesas, login, cadastrar. Aí, essa tela aqui vai ser a nossa tela de cadastro. Então, eu também vou gerar um visual para ela, como a gente fez semelhante ali no login, utilizando também o Bootstrap, tá bom? E vou estar criando os campos para a gente utilizar a procedure que faz a criação do login do usuário. Beleza? Deixa eu organizar aqui a janela e vamos partir para a codificação. Como o visual aqui vai ser muito semelhante à tela de login, a única informação diferente vai ser que eu vou precisar de adicionar 2 campos a mais, tá bom? Vou mostrar para vocês. Logo aqui, então, eu vou copiar todo esse arquivo aqui do index, todo mesmo, e vou colocar dentro do cadastrar.php e vou salvar e vamos recarregar a tela para a gente ver o que vai acontecer. Vou salvar aqui. Olha, gerou aqui algumas informações para a gente, tá bom? Aqui deu erro e aqui ficou semelhante a quando a gente copiou o código HTML do Bootstrap, porém não referenciou os arquivos CSS, certo? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Aqui, ó, como que a gente tem referenciado as hierarquias de arquivos neste arquivo HTML que a gente copiou lá do index. Só falando aqui um pouco. Ele não conseguiu, o PHP aqui na linha 2, ele não conseguiu encontrar este arquivo aqui, conexão.php. Por que ele não conseguiu? Nesse arquivo aqui que eu estou trabalhando agora, a hierarquia dos arquivos é diferente da hierarquia que eu estava trabalhando no arquivo index. Por que a gente pode notar isso? O index ele se encontra na raiz do nosso projeto. O arquivo cadastrar.php ele está dentro de uma pasta chamada login. Logo, eu vou ter que voltar uma hierarquia de pasta para todas as referências de arquivos que eu tenho aqui no meu arquivo.php, certo? Vamos aqui então começar a fazer as modificações. Aqui no arquivo de conexão eu vou ter que voltar uma hierarquia de pasta. Como que eu vou fazer isso? Ponto, que seria o arquivo atual, a hierarquia atual. Vou dar ponto, ponto, para ele voltar um diretório. E aí sim, ele vai entrar dentro da pasta de conexão e pegando o arquivo conexão.php. Vamos salvar? Vamos recarregar a tela para ver se esse erro aqui vai sumir. Opa, aquele erro já sumiu, certo? Agora é necessário somente fazer isso com o restante. Vou fazer aqui também, ponto e ponto, barra, arquivo css, ponto, ponto, barra, a imagem que a gente tinha adicionado lá, mais arquivo CSS. Vamos descer aqui mais. A logomarca, ponto, ponto, barra. Aqui também, que é o arquivo de valida login, porém, agora a gente vai validar o cadastro. Agora há pouco a gente mexe aqui neste arquivo no Action, que vai ser o arquivo PHP que o nosso formulário vai enviar ao usuário. E aqui embaixo tem também o arquivo JavaScript, ponto, ponto, barra. Vamos salvar, vamos recarregar a tela aqui para vocês verem. Ela voltou para a gente como se fosse a própria tela de login, porém está em um diretório diferente. Beleza? Vamos começar então a fazer as modificações desse arquivo aqui para ficar mais parecido com a tela de login da forma que a gente precisa. A gente precisa do e-mail, do nome de usuário e da campo senha e também repetir a senha.
Aqui então, onde está fazer login, eu vou trocar por cadastrar. Salvei, recarreguei, cadastrar. Aqui agora, eu preciso de nome de usuário, e-mail, senha e repetir senha. O que eu vou fazer aqui? Como eu já tenho elementos de campo de texto, eu vou somente duplicar eles, tá bom? Eu vou pegar aqui o e-mail, vou duplicar ele, também vou duplicar a senha. Aqui para vocês verem. Já gerou aqui para a gente, então, 4 campos, certo? Porém, vamos fazer os ajustes deles, tá bom? Primeiramente vai ser usuário. Beleza? Então aqui a gente tem já o usuário. Eu informei para vocês que a gente tem 2 atributos nos nossos inputs de texto, que são o ID, que é o identificador único desse elemento. Logo, eu não posso ter mais de um elemento com o mesmo ID. A nossa página, mesmo tendo IDs iguais, ela vai funcionar. Só que semanticamente fica algo incorreto. E também, se eu precisar de fazer algum tratamento específico para o elemento que tenha, por exemplo, o ID e-mail, esse tratamento também vai ser aplicado ao outro elemento que também tem o ID e-mail. Então, pode gerar assim problemas tratando de manipulação de elementos através do ID. A gente consegue fazer isso muito, por exemplo, com o JavaScript. Então, aqui no ID eu vou trocar para usuário. O name, que é o que vai ser passado lá para o nosso arquivo de validação, também eu vou passar para o usuário. O type aqui do nosso input não vai ser mais e-mail, ele vai ser text, que vai ser um texto simples. O placeholder aqui eu vou colocar usuário, beleza? Então já começamos aqui a gerar as nossas formatações. O e-mail ele vai se manter da forma que está mesmo. Esse campo de senha também vai se manter da forma que está, que vai nos servir perfeitamente. Só que esse segundo aqui de senha, a gente também tem que fazer a alteração do ID dele. Eu vou colocar aqui, repetir senha. E o name também vai ser repetir senha. Ok. Vamos recarregar a tela. Olha como ficou aqui para a gente ver. Ficou então usuário, e-mail, senha e repetir senha. Ok. Vamos começar a definir os redirecionamentos que vão ser feitos a partir de clicar no botão de cadastrar. Aqui está fazer login, só que eu vou colocar assim, cadastrar. Beleza, aqui ficou cadastrar. E aqui na minha parte de criar o acesso, eu vou colocar somente voltar. E aí eu vou fazer que o usuário retorne para a tela anterior, que seria a tela de login. Vou aqui alterar essa cor verde, eu vou colocar um vermelho. btn danger. Olha, o botão aqui já ficou vermelho, tá vendo? E qual que vai ser o redirecionamento do usuário? Eu vou redirecionar ele para a pasta anterior no index.php. Então vamos testar aqui o nosso botão de voltar. Se eu clicar em voltar, o que vai acontecer? Ele vai redirecionar para a tela de login. Se eu clicar em criar acesso, ele vai redirecionar para a tela de cadastro. Agora então vamos fazer funcionar o nosso botão de cadastrar. Como expliquei para vocês, temos aqui o nosso formulário no HTML, onde vamos estar definindo qual que é a ação que vai ser executada ao clicar no botão Submit, que vai fazer a ação de validação do meu formulário. Aqui eu estava redirecionando ele para validalogin.php. Agora eu vou estar redirecionando ele para outro arquivo. validacadastro.php. Ok? Por enquanto ele ainda está vazio. Aqui então eu vou colocar como o meu arquivo cadastrar ele está na mesma hierarquia do validacadastro, eu só vou informar o seguinte: diretório atual e validacadastro.php. Perfeito. Vamos testar aqui então. Vou deixar aqui por enquanto as minhas informações em branco, tá bom? Sem preencher. Vou clicar em cadastrar. Olha, aqui já fiz o redirecionamento. Vamos só conferir
Para qual tela que foi? Realmente foi, ó, validacadastro.php. Aqui dentro, então, vamos começar a pegar as informações que vieram da nossa tela de cadastrar e chamar a procedure que tem a ação de fazer a validação dos dados cadastrais. Vou abrir aqui, então, valida cadastro. No valida cadastro, vai ser muito parecido com o valida login. Então, até para a gente ganhar tempo, eu vou copiar todo esse código aqui e vou adaptar ele da forma que eu necessito. No dia a dia aí de desenvolvimento, muitas das vezes a gente vai fazer isso. Nós não vamos estar criando códigos do zero. A gente vai pegar algo que já existe, que se enquadra mais ou menos ali no que a gente quer fazer. Vamos reutilizar muito trecho de código e adaptar para o que a gente precisa. Novamente aqui, a gente precisa de conferir se as hierarquias dos arquivos estão corretas. Como pegamos então o mesmo código PHP da Valida Login, e esses arquivos encontram na mesma hierarquia de pasta, essa inclusão aqui desse arquivo vai funcionar perfeitamente. Agora, então, nós não vamos pegar somente e-mail e senha. Vamos pegar o e-mail, o nome de usuário, a senha e a senha repetida. Vamos pegar aqui então. No cadastrar temos o usuário. Aqui eu vou pegar então variável usuário recebe post usuário. E-mail eu já estou pegando, senha eu já estou pegando. Vou pegar aqui agora o outro, que é o que? Repetir senha. Beleza. Vamos testar aqui, passando essas informações, para a gente ver se o PHP vai conseguir pegar essas informações com sucesso no momento que clicar em realizar o cadastro. Eu vou colocar aqui um return. O que é return? Return, a minha execução vai parar por aqui e não vai executar esse código aqui abaixo. Tá bom? Vamos voltar aqui na nossa tela de fazer o cadastro. Vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui administrador, john@john.net, senha 123456, repetir senha 123456. Vou clicar em cadastrar. Opa, aqui não aconteceu nada. Por quê? Eu não printei nada, eu somente peguei as variáveis. Agora sim eu vou estar exibindo elas na tela. Echo usuário, e-mail, senha, repetir senha. Como aqui eu sei que vai ficar uma informação na frente da outra, eu vou colocar a tag BR para poder fazer quebra de linha. Concatenar HTML com as variáveis PHP. Salvei. Vou voltar aqui na minha tela de login novamente. Administrador, john@john.net, senha de 1 a 6, repetir senha de 1 a 6. Vou clicar em cadastrar. Cliquei em cadastrar, que vocês podem ver. Conseguiu pegar com sucesso o nosso usuário, o e-mail, a senha e repetir a senha. Perfeito, nosso formulário está conseguindo pegar as informações que foram passadas lá no campo de texto. Vamos dar continuidade de chamar a procedure para fazer a validação do cadastro. E qual que vai ser essa procedure? Essa procedure vai ser a SP gera login. Eu vou abrir aqui para vocês verem, só para a gente relembrar o que ela faz para a gente. Modificar. Certo. Ela recebe nome de usuário, e-mail, senha e senha 2. É declarado um retorno. Aqui eu estou conferindo se as senhas são iguais, inclusive conferindo senhas com letras maiúsculas comparada, né, se está batendo letra maiúscula e letra minúscula. Tá bom? De padrão, o SQL Server não é case sensitive, então para ele não importa se uma string contém a letra maiúscula e a outra contém a letra minúscula. Porém, aqui com esse colete a gente faz o SQL validar também a questão de letra maiúscula e letra minúscula. Aqui está verificando se existe um acesso com aquele nome de usuário ou com aquele e-mail. Caso exista, ele tem um retorno aqui na nossa procedure, é o usuário existente. E caso não ocorra nenhuma das validações, as senhas sejam iguais e o usuário ou e-mail não exista, ele vai fazer um insert na tabela de usuários.
Vou até deletar aqui, delete usuários. Só para a gente ter agora uma tabela 100% limpa e vamos testar fazendo o cadastro. Bora lá. A procedura que vai chamar vai ser, então, SP gera login. Eu passei ela aqui. Só que ela possui quantos parâmetros? 4 parâmetros. Perfeito. Aqui, então, eu vou ter que passar mais 2 parâmetros. Parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, parâmetro 4. O primeiro parâmetro qual que é? É o nome de usuário. Então, vai ser aqui o usuário. O segundo é o e-mail. O terceiro é senha. E o quarto é repetir senha. Perfeito. Aqui vai tentar fazer para mim a conexão. Caso a conexão funcione perfeitamente, aqui eu vou estar pegando os retornos que vieram da minha procedure e depois eu vou estar fazendo o tratamento que eu quero. Como que vai ser mesmo o retorno que eu vou ter? O retorno aqui somente vai ser uma linha e somente vai ter uma coluna chamada retorno. Vamos testar aqui, primeiramente, então. Vou executar a procedura na mão. Cadastro realizado. Então, aqui para a gente foi o retorno da minha procedure. Então, o que, que eu vou pegar no momento lá no PHP? Eu vou pegar a coluna retorno, que vai ter informando se as senhas não coincidem, informando se o e-mail ou o usuário já está cadastrado, ou também informando que o cadastro foi realizado com sucesso. E para cada um desses retornos, eu vou ter que informar isso para o usuário. Novamente, eu vou deletar aqui o usuário que foi inserido, porque a nossa procedura que testamos na tela aqui, né, na nossa execução manual, ela fez o insert do usuário. Deletei o usuário, vou deixar aqui comentado, caso necessário. Então eu sei que o retorno da procedure é uma coluna chamada retorno. Aqui então vai ser retorno recebe a minha coluna retorno da minha procedure. Somente isso. Então aqui eu vou tirar. Então, eu já vou começar a fazer aqui os tratamentos. Como eu posso ter 3 tipos de retornos? Senhas diferentes, e-mail ou usuário cadastrado ou cadastro realizado. Diante disso, eu vou sempre, então, estar informando isso para o usuário. Muito parecido com o que fizemos lá na tela de login do sistema. Quando as senhas forem diferentes, eu vou gerar o alert para ele na tela de cadastro falando as senhas são diferentes. Quando existir o e-mail ou a senha já cadastrado, eu vou gerar o alert para ele falando, usuário ou senha já cadastrados. E quando o login for feito com sucesso, eu vou redirecionar ele lá para a tela inicial do sistema, onde ele faz login. E lá eu vou estar apresentando o alert para ele falando que o cadastro foi realizado com sucesso. Aí o usuário vai tentar fazer o login no sistema com os dados que ele acabou de cadastrar. Vamos aqui então. Se retorno for igual, vamos ver aqui na nossa procedure qual que é o retorno que ela pode conter. Senhas diferentes. Se for senhas diferentes, eu vou fazer alguma coisa. Se não, se retorno for igual, vamos pegar aqui validação, usuário existente. Se for usuário existente, eu vou fazer algo. Se não, a minha última opção que retornaria seria o cadastro realizado. Vamos aqui então definir os nossos redirecionamentos. Se tratando de senhas diferentes, eu vou redirecionar o usuário para a tela de cadastrar.php, interrogação, senhas diferentes. Como o meu arquivo válida cadastro ele está na mesma hierarquia do cadastrar, eu não vou precisar de voltar nenhum diretório. Logo, eu vou passar o diretório atual, cadastrar.php. Caso o meu usuário seja existente, eu vou estar direcionando o usuário para a mesma hierarquia que se encontra o cadastrar.php. Porém, aqui na frente eu vou colocar assim, usuário existente. Correto? Caso o meu cadastro ocorra com sucesso,
eu vou redirecionar o usuário para a tela anterior, que se encontra antes da pasta de login, na pasta raiz do meu projeto, que é aqui o index.php. Aqui então eu vou fazer ponto diretório atual barra 2 pontos para me voltar uma hierarquia barra index.php. E aqui na frente, como de parâmetro, eu vou colocar o quê? Cadastro realizado. Perfeito. Então eu posso ter esses 3 tipos de retorno aqui. Senhas diferentes, usuário existente ou cadastro realizado com sucesso. Vamos então testar aqui. Vou testar primeiramente passando senhas diferentes. Eu vou trocar aqui o tipo do meu input, vou tirar password, vou passar text, só para vocês verem o que eu estou digitando aqui nos campos de senha. Usuário administrador, e-mail, john@master.net. Senha 123456. 123456. E a outra senha 12345678. Senhas diferentes. Vamos testar. Vou clicar em cadastrar. Certo. Ele novamente parou para a gente lá no arquivo de valida cadastro. Por que ele parou aqui? Porque eu tenho return aqui em cima. Então, esse return fez com que o código abaixo não fosse executado. Vou tirar o return e vou tirar o equal aqui também, que eu não quero, eu não preciso nesse momento estar exibindo o conteúdo das minhas variáveis. Voltei. Vou clicar novamente em cadastrar, já que os campos aqui estão preenchidos. Cadastrar. Certo. Redirecionou novamente para a tela de cadastrar, aqui em cima, como vocês podem ver. Porém, a gente ainda não fez a inclusão dos alerts, da mesma forma que foi feito lá na tela de login do sistema. Vamos fazer igual estar lá. Para agilizar o processo, então, eu vou pegar aqui o meu código do alert, o meu código PHP, vou colocar aqui em cadastrar. Na verdade, já está até aqui, né? Porque a gente copiou de lá. O que eu preciso estar adaptando, então? Eu preciso estar adaptando o meu get, que é o quê? Como que eu coloquei aqui? Foram senhas diferentes. Então, se existir a variável senhas diferentes, que é a nossa char string, que foi passada a variável via URL, eu vou exibir aqui senhas diferentes. Vamos fazer já para também a outra opção. Então aqui eu vou pegar esse if, vou copiar, vou colar. E qual que é a outra opção? Usuário existente. Vou colocar aqui usuário existente. Usuário. Vou colocar usuário ou e-mail já cadastrados. Perfeito. Certo. Aqui então, vamos tentar testar novamente. Tela de cadastro, usuário johnmaster@master.net. Senha 123456, senha 12345678. Vamos testar cadastrar. Opa, tentei cadastrar, o que aconteceu? Redirecionou a gente para a mesma tela, porém, passando de parâmetro aqui na URL, senhas diferentes. Como existe o parâmetro aqui na URL, senhas diferentes, e apresentou para a gente o alert senhas diferentes. Vamos testar então com um e-mail já cadastrado ou um usuário também cadastrado. Vou pegar minha procedure e vou executar aqui o exec para a gente poder ter o cadastro de usuário. Certo? Agora eu tenho John, e-mail john@john.net e senha de 1 a 6. Vou então testar com o usuário John, e-mail john@john.net, senha 1 a 6, senha 1 a 6, então senhas são iguais, então essa validação aqui não mais vai acontecer. O e-mail ele não se encontra cadastrado, o usuário já se encontra cadastrado. Vamos testar então. Cadastrar. Olha para vocês verem. Redirecionou a gente para a tela de cadastro.php, passando de parâmetro o usuário existente e exibiu o alert usuário ou e-mail já cadastrado. Logo, as validações funcionaram perfeitamente. Agora, então, a gente vai testar a nossa procedure de fato, que é o quê? Realizando um cadastro com as informações corretas. Bora lá, então.
John Master, e-mail. Eu sei que esse e-mail aqui não existe. Vou colocar diferente aqui. johnmaster@john.net, senha de 1 a 6. Vou fazer aqui outra verificação. Eu vou colocar a senha, uma com letra maiúscula, a outra com letra minúscula. Então, vou colocar aqui John e aqui vai ser John. Vamos ver se vai validar perfeitamente a nossa procedure. Cadastrar. Opa, realmente, ele voltou aqui para a tela de cadastro com senhas diferentes. Vou cadastrar agora com as informações corretas. Master, senha 123456, 123456. Vamos estar testando. Cadastrar. Opa, já redirecionou a gente agora para a tela de login. O único detalhe que a gente não tem aqui é o quê? É o alert informando que o cadastro foi realizado com sucesso. Vamos lá no nosso index. Eu vou copiar aqui esse i7. Que informação que eu preciso lá da minha query string, lá da minha URL? Cadastro realizado. Então, se set, se existe o parâmetro cadastro realizado, eu vou exibir cadastro realizado. Eu não vou exibir ele vermelho, né? Porque vermelho dá impressão de ter alguma coisa errada. Então, vou colocar aqui alert success. Perfeito. Como aqui na minha URL eu já tenho o parâmetro cadastro realizado, o que eu vou fazer? Eu vou somente recarregar minha tela. Recarreguei minha tela, cadastro realizado. Será que de fato o meu cadastro foi realizado? Vamos fazer o select lá na nossa tabela. Fiz o select, johnmaster@master.net, 123456. Vou testar novamente, está criando outro acesso. Jonathan Master, john.net, 123456, 123456. Cadastrar, redirecionou para a tela de login com o parâmetro cadastro realizado e aqui está o nosso alert, cadastro realizado. Se eu vier aqui agora na tela de usuários, cadastro realizado com sucesso. E se eu testar aqui esse login, o que vai acontecer? Na verdade é o e-mail, né? E-mail e senha. Fazer login. Fui redirecionado para a tela de despesas após o login. Nisso quer dizer, então, que o login funcionou perfeitamente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje. Acaba que agora as nossas videoaulas elas vão começar a serem cada vez mais rápidas. Por quê? Acaba que nós vamos estar utilizando recursos que já foram exibidos na videoaula anterior. Tá bom? Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe seu like e me fala aí o que você achou dessa videoaula. Se você gostou, se você tem alguma dúvida e se você tem alguma sugestão também a se fazer. Tá bom? Na próxima videoaula, a gente já vai partir para algumas procedures que vão fazer cadastros de algumas coisas no nosso sistema. Cadastro de contas, cadastro de despesas, cadastro de receitas e assim por diante. Beleza? E é isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima videoaula e até breve.